pessoal, tudo tranquilo? Vamos lá dar prosseguimento aqui na história do Horizon Forbidden West. E aí? Na última missão que a gente fez, a gente pegou o Poseidon aqui, só que ficou faltando entregar ele pra Gaia. Então a gente já vai lá fazer isso. E pegar uma próxima missão aqui. Foi essa aqui, o Mar de Areia, que a gente fez no vídeo passado. Depois a gente já segue para essas sementes do passado aqui. Então bora lá entregar. Fazer comércio com os Utari? Não, eles são muito reclusos. E aí? Tava aqui nesse acampamento porque eu tava fazendo uma secundária. Que eu precisava daquela máscara de mergulho para facilitar. Como a gente pegou, fui logo fazer ela. Seja bem-vindo, Eloy. Vejo que você recuperou o Poseidon. Eloy, você pode vir aqui embaixo. A Beta precisa te falar uma coisa. Ok. Já vou descer. Eloy, consegui destrancar mais algumas das salas da instalação. Certo. Oi, Gaia. Eu de novo. Bem-vinda, Eloy. Do que vamos falar? O que pode me dizer sobre a Deméter? Deméter semeia, fertiliza e cultiva a flora. Então, quando eu trazê-la de volta, vamos acabar com a peste nos campos? A restauração definitiva necessitará das habilidades de Hefesto, mas poderei melhorar as condições na região por um tempo. Porém, devo avisar. Igual Éter e Poseidon, Deméter respondeu à minha consulta de forma muito irregular. Solitária e assustada, ela pode ter tomado medidas para ficar segura. Ok. Vou ficar alerta. As tais funções subordinadas. O que pode dizer sobre elas? Artemis repovoou a Terra com uma variedade de espécies animais. E Lítia foi a IA responsável pela gestação, criação e aculturação da nova geração de humanos. Apolo tinha a função de preservar, organizar e disseminar arquivos de conhecimento e feitos culturais da humanidade. Infelizmente, todos os dados do Apolo foram excluídos em 2 de fevereiro de 2066 pelo Ted Faro. Faro, né? Como eu odeio esse cara. Compreensível. Parecia sofrer de uma patologia narcisista, impulsiva e instável. Essas 3 funções que faltam já cumpriram os seus propósitos, ou foram impedidas de alguma forma. Ainda precisa delas? Restaurar os elementos delas aumentaria minha densidade de processamento heurístico, fortalecendo as minhas funções. Infelizmente, como agora sabemos que estão nas mãos da Far Zenith, é muito improvável que consigamos obtê-las no futuro próximo. Nossa melhor chance de recuperá-las é tomar o controle da base dos Zeniths. Mas para isso vamos precisar do Hefesto e de máquinas de combate. Correto. Já conseguiu fazer uso do Poseidon? Sim. Rios, córregos e lagos que pertencem à bacia hidrográfica local foram purificados. Por causa disso, os níveis de crescimento de alga vermelha mostraram queda. Segundo meus dados, porém, parece que há um caso de alta concentração de algas vermelhas ocorrendo perto da costa. Vou dar uma olhada quando puder.
O Poseidon passou os últimos 20 anos escondido em Las Vegas. Pelos dados que achei, a cidade tinha um sistema avançado de reutilização de água. Por isso Poseidon foi pra lá? Muito provável. Para tentar ficar protegido, Poseidon buscou um porto seguro onde tivesse acesso às funções de fornecer água. Lá, enterrado e contido num domo protetor, ele se protegeria de qualquer ameaça. Assim como aqueles 3 Oseram. Desconfio de que não foi a primeira vez que ele precisou repelir invasores. Então, quando o Hefesto for recuperado e fundido, você vai recuperar a capacidade de produzir máquinas em caldeirões do mundo todo? Sim, e poderei programar rotinas comportamentais, ou controlá-las diretamente. Poderia criar um exército de máquinas para atacar os Inites e eliminá-los? É da minha natureza tomar toda e qualquer medida para preservar a vida na Terra, em especial os humanos. Então sim, quando eu puder contar com as habilidades de Hefesto, poderei projetar, construir e comandar o exército. Considerando a natureza da ameaça Far Zenith, esta pode ser a nossa única opção. Devo admitir, porém, que tenho problemas em usar as tecnologias para matar, por mais agressivo que seja o inimigo. Que bom. É sinal de que tem consciência. Como a Elizabeth queria. Verdade. Você disse que as super tempestades cessaram. Seria obra do Éter? Sim. Graças às habilidades do Éter, os padrões climáticos na região local devem continuar estáveis por mais um tempo. Vai ser um alívio para os Tenekth. Um dos vilarejos deles ainda está se recuperando do deslizamento causado por uma inundação. Continuarei estabilizando a atmosfera enquanto isso for possível. Por que o Éter foi parar em um antigo museu de guerra? Assim como toda função subordinada, Éter precisava se instalar num processador com potência e espaço adequados. Aquele que estava no museu parece ter sido suficiente, dado que as imagens holográficas ainda estavam ativas. Então o Éter sabia que poderia ficar o tempo que precisasse. Exato. Ainda que tenha sido curioso que ele tenha escolhido um lugar cercado de ruínas de aeronaves. Talvez lá ele se sentisse em casa. A Beta acha que os Inites querem usar o sistema de terraformação para eliminar a vida na Terra. Recomeçar. Para recriarem como bem entenderem. O que reforça mais nossa hipótese. Mas por quê? Com tanta tecnologia, há formas mais fáceis de eliminar as tribos do mundo. E se eles são o mesmo povo que deixou a Terra 1000 anos atrás? Por que não iriam querer a biosfera do jeito que era? É provável que eles tenham se ajustado às condições planetárias da colônia em Sirius. Podem estar tentando recriar aquele ambiente aqui. Transformando a Terra em um novo Sirius. Um lugar só pra eles. Então os Zenith são o mesmo povo que deixou a Terra. Fisicamente imortais. Como conseguiram? Pelo que sabemos de Far Zenith, geneticistas e engenheiros importantes podem ter recebido ofertas de uma vaga na Odisseia, em troca de conhecimento. Com tempo, tecnologia e recursos suficientes, qualquer desafio pode ser superado. Assim como a Minerva conseguiu gerar os códigos de desativação da Praga Faro. Exato. Os Zeniths. Gerard, Eric, Tilda e Verbena. A Beta disse que eram algumas das pessoas mais poderosas da Terra. Sabe alguma coisa sobre eles? Infelizmente, não. Meu banco de dados de pessoal é limitado a quem trabalhou em Zero Dawn. Além disso, parece que Far Zenith guardava segredo quanto aos membros. Só um deles, Oswald Dalgard,
ficou conhecido pelo público. Certo. Ele era o porta-voz da base de lançamento deles. O que podemos concluir com suas experiências e da Beta é que os Zeniths não desistem de seus objetivos. Para proteger a vida na Terra, temos que detê-los. O sinal de extinção não acordou só o Hades. Fez todas as funções subordinadas despertarem. Por quê? Eu também já pensei nisso. Até onde eu sei dizer, Hades era o único alvo. E a consciência parcial concedida às outras funções subordinadas foi acidental. Um sinal tão preciso exigiria um pleno domínio do sistema. Como os Zenith sabiam tudo isso? Pelos registros do seu foco, parece que a Far Zenith tinha um informante durante o desenvolvimento de Zero Dawn. Hank Shaw. Ele tentou roubar uma cópia do sistema para Far Zenith, mas a Elizabeth e o Travis Tate pegaram ele antes. Sim. A Far Zenith pode ter obtido informações do sistema graças a ele, apesar da falha. Como é que você descobriu que o sinal de extinção veio de Sirius? Os dados mais importantes vieram do seu foco, quando Silence interrogou o Hades. A duração do sinal foi de 17,22 anos. Não faz muito sentido. Você disse que o sinal demorou 8,6 anos para chegar de Sirius. Por que o sinal continuaria em transmissão depois que foi recebido e que você se explodiu? Porque o emissor não sabia que isso tinha acontecido, até receber notícias de Hades. Que por sua vez leva mais 8,6 anos para voltar. Correto. Só então o emissor parou a transmissão, depois de 17,22 anos. Usei a duração, dividi e descobri a distância que o sinal percorreu. Com isso em mente, eu varri meu banco de dados astronômico atrás de qualquer lugar relevante a 8,6 anos-luz. Como era o destino original da Far Zenith, Sirius era a única origem lógica. Então, pelo que a Beta disse, podemos supor que a tecnologia dos Zeniths é poderosa em todos os quesitos, não é? Sim. Conforme seus encontros com eles demonstram, eles parecem fazer uso extenso de servidores robóticos. Além disso, parecem estar equipados com algum campo de energia protetor que impede qualquer dano. Pareciam indestrutíveis, mas a arma que os rebeldes usaram desativou o escudo deles. No correr da história, toda a tecnologia defensiva acabou sendo derrotada por uma equivalente ofensiva. Por mais que nos falte uma arma anti-escudo, se eu integrasse Hefesto e o usasse para criar uma vasta força de máquinas de combate, escudo algum resistiria a tal ataque indefinidamente. Há esperança. Sempre. Como anda o Kotalo? Eu detectei que a perda do braço ainda é dolorosa para ele. Na tentativa de amenizar isso, nós conversamos sobre uma possível solução. Creio que ele vai querer lhe explicar os detalhes. Solução? Eu vou falar com ele quando puder. Como estão as coisas por aqui? Zo anda estudando a morfologia das deusas raiz, na tentativa de entender a doença delas. Sem as habilidades de Hefesto, não serei capaz de corrigir a programação das máquinas. Porém, graças à perseverança de Zo, pode haver uma alternativa. É, ela me disse. Parece promissor. O Varl e a Zo gostam de passar o tempo juntos. De fato. Enquanto estudava o Velho Mundo, Zo descobriu referências a um estilo de vida chamado vegetarianismo. Ela percebeu as semelhanças com práticas Utaru e encorajou Varl a tentar esse estilo de vida. E deu certo? Creio que aceitaram não discutir mais. Como o Erend tem se saído? Ele está ficando cada vez mais acostumado ao uso do fogo, após o incidente inicial. O que ele fez?
Ele acabou esmagando o primeiro foco ao tentar afixá-lo à própria têmpora. Em meio a inúmeros xingamentos Oseram, ele também culpou o foco por ser delicado. Ele garantiu repetidas vezes que isso não acontecerá de novo. É, que bom que a gente tem vários extras. Já temos mais gente aqui e eles estão aprendendo tudo sobre você e o mundo antigo. Quase o mesmo que deveria acontecer. Até o Apollo ser apagado. Sim. A perda dos dados do Apollo foi uma catástrofe. Mas ainda há muito a se aprender com os dados que você recuperou. Por exemplo, Val andou analisando os últimos registros feitos por aqueles que faleceram durante a praga Faro. As esperanças e medos deles o deixaram soturno. Acha que eu deveria me preocupar? Acredito que não. Decidi que não vou intervir, para que ele lide com isso ao seu próprio tempo. Gaia. Como era a Elizabeth? A presença dela está mesclada às minhas memórias. Desde que fui ativada, ela estava lá. Nós trocamos saudações, nomes e fomos ao trabalho. Foi a primeira de muitas conversas. Eu gostava de estar ao lado dela, ouvir suas histórias. Ela era minha criadora, minha guia. Sua amiga. Sim. Quando analisei os dados do seu foco, fiquei triste pelo destino dela. Foi bom que ela tenha chegado em casa. Mas foi pena que tenha ficado sozinha. Ela já tinha aceitado. Ela deu tudo de si. Isso dependia dela. Obrigada, Gaia. Então, o Projeto Zero Dawn. As maiores mentes do mundo reunidas para criar o sistema de terraformação enquanto a praga Faro devorava o planeta. Como foi isso? As equipes trabalhavam em turnos, todas as horas do dia. Recursos e tecnologia foram trazidos do mundo inteiro. Um mês depois da concepção do projeto, eu fui iniciada e comecei a aprender. Elizabeth me incentivou a passar mais tempo com o resto da equipe Zero Dawn. Disse que eu deveria conhecer muitas personalidades e perspectivas para ajudar no meu desenvolvimento emocional. Como se sentiu? Com medo, esperança, determinação. Estavam se lançando na direção de feitos tecnológicos numa escala inédita. Eu devo tudo à dedicação deles. O centro de testes Hades, onde eu achei o kernel Gaia, já foi um centro de pesquisa Faro? Sim. Antes de ser transferido ao Zero Dawn, o local era usado para criar e testar vírus avançados de computador. Parece ter sido uma de muitas iniciativas de pesquisa das soluções automatizadas Faro. Pelo jeito não foi suficiente criar máquinas de extermínio. Ele queria um vírus para infectar elas também. Então, um tempo atrás, antes da batalha em Meridiana, eu estive no território Banuk. Lá eu descobri outra IA, sem relação com o Zero Dawn. Cyan. Foi criada para supervisionar operações de um projeto de estabilização vulcânica. E passou os últimos 1000 anos isolada. Imagino que não estava a par disso. Não. Pelos dados no seu foco, parece que Cyan foi isolada do resto do mundo exterior. Um esforço dos criadores de protegê-la contra a praga Faro. Será que ela poderia ajudar agora? Eu já fiz tentativa de contato, sem sucesso algum. Considerando a experiência dela com solicitações de rede externas, imagino que ela não queira repetir o erro. Certo. Na última vez, Hefesto a escravizou. Que pena. Acho que vocês duas teriam muito o que conversar.
O processador no qual o éter foi instalado era parte de um museu de guerra. Um memorial a algo chamado de crise da zona de calor. Sabe alguma coisa sobre isso? Meu conhecimento de eventos históricos foi perdido com o banco de dados do Apollo. Porém, dados climáticos indicam um pico de temperaturas regionais nos anos 2030. Tais condições trariam secas extremas e prolongadas, mais tempestades de poeira e redução de regiões habitáveis. Mas eles não iam construir um museu no meio do nada, né? Então, talvez a situação tenha melhorado? Sim. Os dados indicam que as temperaturas voltaram a níveis médios na era da Reconquista dos anos 2040. Tinha um tanque antigo soterrado no baluarte, sob um monte de pedregulhos. Tem ideia de como chegou lá? Durante a Praga Faro, o exército americano voltou a usar soldados humanos, uma vez que autômatos não eram confiáveis. Pode ser que o veículo seja de uma frota anterior à automatização. Quer dizer que lutaram contra as máquinas Faro no vale. Até que a montanha explodiu e soterrou eles. Quando eu mergulhei em Vegas, achei dados sobre o homem que criou a cúpula sobre a cidade. Stanley Chen. Descobri que era membro da Far Zenith. Mas se amava tanto a cidade, por que a abandonou? Por que não tentou salvá-la? Os Zeniths essencialmente provaram ser excepcionais em sobrevivência. Quando notaram o imenso risco de extinção, decidiram fugir. Mesmo assim, o que ele conseguiu realizar? Água pro deserto, uma cidade inteira de volta à vida. E 1000 anos depois, tudo ainda estava adormecido, só esperando alguém chegar e o despertar. Esse lugar, o Centro de Controle Regional, supervisionava o sistema de terraformação? Só na região local, sim. Se os humanos tivessem aprendido com o banco de dados Apollo, seriam guiados até aqui para assumir as operações. Como isso não aconteceu, o lugar continuou vazio. Até a Minerva decidir se instalar aqui. Então essa sala servia para ficar de olho nas condições lá fora? Sim. Aqui os operadores da instalação teriam como observar o clima e a atividade das máquinas em tempo real. Talvez seja possível restaurar mais funcionalidades desta sala, caso você encontre e reconecte mais sinais de câmera. Vou ficar atenta. Acho que já vou andando. Como quiser. Fique bem, Eloy. É, meu irmão. Horizon tem muito diálogo. Vamos lá ver o que tem por aqui. Alguém viu uma peça do meu ataque das máquinas por aí? Por que não consegue? Oi! Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Ela encontrou aquela gravação dos dados do seu foco. Ela tem assistido bastante. Acho que ajuda ela a se acalmar. Sabe, eu assistia muito esse também. Sempre que precisava espairecer um pouco. O papai ama muito mesmo esse garotão. Mas você tem alguma coisa pra me dizer? Vim conferir como ela estava, enquanto você estava ocupado. E começamos a conversar. Né, Beta? Ela tem pensado sobre como capturar a Hefesto, estudando os dados que Gaia deu pra ela. Mas a gente começou a falar sobre outras coisas também. Sabe? Começando a se conhecer, entende? E então ela me disse que um dos Zeniths parece ser meio diferente do restante. Tilda.
Você viu ela? No centro de testes Hades. Prossiga. No caminho pra Terra, os Zinites nunca mostraram o rosto. Meu cuidador-servidor dizia que eles eram meus benfeitores. Me prometeu que ia me apresentar a eles quando eu aprendesse mais. E então, um dia, um canal de dados surgiu na tela de treinamento. Nele, a Tilda estava me esperando. Numa réplica virtual de uma casa, na colina, com vista para o oceano. Um lugar lindo. Ela me mostrou pinturas, livros, mídias. A gente se encontrou em segredo, muitas vezes. Mas um tempo depois, ela sumiu. Você sabe por quê, Beta? Eu achei dados sobre a Tilda no centro de testes Hades. Acho que ela era a ligação entre Far Zenith e Zero Dawn. Ela conheceu Elizabeth Sobeck, isso eu sei. Talvez ela tenha entrado em contato por isso? O que mais você sabe sobre a Tilda? Ela gostava de falar sobre pinturas. E sobre ela mesma. Ela chegou a falar sobre a vida na Terra, sobre ter se juntado aos Zinites. Algo do tipo? Ela não costumava falar dela mesma. E não gostava quando eu fazia muitas perguntas. Mas eu acho que na Terra, ela era uma programadora experiente, já que ela fez o canal de dados sem que os outros Zinites notassem. Você tem mais alguma informação sobre ela que a gente possa aproveitar? Ela foi a primeira pessoa real que se deu ao trabalho de falar comigo. Eu não fiquei avaliando os pontos fortes e fracos dela. Você disse que a Tilda te contatou usando um canal de dados? Surgiu na minha tela de treinamento como se fosse uma tarefa. Quando eu abri, eu notei uma série de erros intermitentes. Então eu vi que eles formavam um código transposicional. Instruções para a abertura de um novo espaço virtual. Quando eu entrei, a tela de treinamento desapareceu. No lugar dos professores holográficos e arquivos, tinha uma recriação perfeita da casa dela. E tem certeza que outros Zinites nunca souberam disso? Para eles, parecia que eu ainda estava treinando. Empenhada. Sozinha. Então esse espaço virtual secreto era uma casa com vista para o mar? Dava para ver a espuma e ouvir as ondas quebrando nas pedras. E gaivotas cantando lá fora. A Tilda tinha quadros com as pinturas favoritas dela, que ela mudava de acordo com a iluminação. Tinha uma poltrona que ela gostava. Ela se sentava para admirar a paisagem enquanto eu via as coisas. Passávamos horas naquela casa. E eu nunca queria ir embora. Então a Tilda mostrava quadros e deixava você acessar arquivos? Quando nos víamos, ela mostrava uma pintura. Acho que era holandesa. As obras favoritas dela eram do século de ouro dos Países Baixos. Retratos, alegorias, navios ao mar. Ela tinha várias. Não te interessavam? Eu gostava do portal de mídia. Tinha muito mais do que o meu treinamento. Vídeos, shows, bolos. O meu favorito era chamado Uma Segunda Vez, de uma família que tinha um filho que desaparecia durante a crise da zona de calor. Tá, mas esse portal tinha alguma relação com os Zinites em si? Seria útil pra gente? Não. Essas informações eram censuradas. Então a Tilda usava um espaço virtual secreto para falar com você, a casa no penhasco. Mas depois ela assumiu. Mas além do fato dela ter conhecido a Elizabeth, você não sabe por que ela fazia isso? Não sei! Mesmo! Pensei em todos os motivos possíveis para ela me abandonar, mas se eu fiz algo de errado, eu não sei o que foi. Quando fui apresentada aos outros, ela me ignorou.
Agiu como se nada tivesse acontecido. Mas nada disso importa. A Tilda é igual ao resto deles. Nada disso ajuda a derrotá-los. Ok. Então, não se fala mais nisso. Rapaz, a Eloy tem que ter um pouquinho mais de empatia, viu, velho? Mas ela é meio difícil. Eu enfrento os ermos. Arrisco a minha vida todo dia e ela só fica lá, escondida, dizendo que não há esperança. Eu lamento por tudo que ela passou, mas ela não tá ajudando em nada. Você sempre parece estar fazendo tanta coisa que eu até esqueço que você passou. Digo, não faz tanto tempo assim que você estava tão ferida que mal conseguia andar. Outra coisa. Quando eu tirei você da água perto do centro de testes, você estava murmurando o nome do Rost. Você nunca fala sobre ele, mas ele te criou. Treinou você. Você deve sentir muita falta. É claro que sim. Mas não tenho tempo para pensar nisso agora. Tenho que voltar ao trabalho. Ok. Vou continuar falando com a Beta. Gaia diz que ela sabe muito sobre Zero Dawn. Talvez ela só precise de tempo para se ajustar e aí pode ajudar contra o Hefesto. Certo. Mas vou esperar sentada. Pizza. Aparentemente o gosto fica pior se demora tempo demais para ser entregue. Ué, aqui dentro ainda tem muito diálogo aqui, velho. Consegui achar a receita. Mas não vou fazer isso por agora, não. Fermento. Vou lá pra missão. Tem uns E limites. depois no próximo vídeo a gente vê isso Já me aqui. conquistou. Bom, agora vou ter pesadelo com isso. A Gaia deve ter conseguido destrancar a porta. Tô perto das coordenadas da Deméter que a Gaia me deu.
naquela ruína. Droga! Não atirem! Não tô aqui pra brigar! A Bárbara tá presa ali. Mexam-se. Ok, não sei quem eles são, mas já vi que não querem ser meus amigos. Preciso passar por esses hostis e chegar às ruínas. Deixa no local! Matem ela! Quer mais? Não tô vendo mais! Vamos voltar? Com ela! Toma cuidado por aí! Pelos ancestrais! Nem mais um passo, Bárbara! Ainda tá comigo? Essa área aqui! Protejam o local! Matem-na! Tem colega em apuro! Protejam o local! Matem ela! Quem é essa gente? E por que tanta hostilidade? Tenho que chegar logo na Deméter antes que apareçam mais deles. Segundo Gaia, ela deve estar em alguma parte dessas ruínas.
Deve ter sido um complexo de escritórios antigos. A Estufa, o Centro de Pesquisa da Líder Biotecnológica Soluções Automatizadas Faro. Agrotec, recuperação ambiental, gestão de resíduos. Na Estufa, você encontrará todas as respostas naturais para os problemas e necessidades da sua empresa. Um centro de pesquisa Faro. Uma flor metálica. A Deméter deve estar do outro lado da porta, mas as eras estão bloqueando o caminho. Se eu não conseguir me livrar delas, vou ter que achar um outro jeito de entrar. Uma sala sem saída. Ótimo. Pelo menos tem um console. Um registro. Acabei de falar com o comando de robôs dos Estados Unidos. Estamos sem tempo. Eu não tive coragem de falar pro Harris que a nossa cura pode ser bem pior que a doença. No caso de a coroa da Mantina dar certo, nós ainda temos que provar que podemos reduzir os atrasos. Mas o Cavell está trabalhando nisso na estação de testes Era. Ele vai conseguir. Não há opção. Coroa Adamantina. Outro projeto secreto. Se eles fizeram essas flores metálicas e as eras, então pode haver uma forma de destruí-las. Se eu achar a estação de testes Era, como eu saio daqui? Prontinho. Ótimo. Esses caras de novo. Não sei quem são, mas querem me matar. Preciso ter cuidado.
Posso pegar esses soldados na furtividade. Há uma bárbara no complexo. Ela passou pelos vigias. Encontrem, matem e tragam a cabeça dela para o tenente. Entendido. Diplomacia tá fora de questão. Ver o Delta de novo. Quando não são bárbaros, são as máquinas. Em nosso lar, nada. Aqui, tudo me assusta. Você não se esconde tão bem quanto acha. Atira dela! Atira nele! Sai daí! Alvo na mira! Tivessem tentado conversar comigo em vez de tentar me matar. Agora preciso dar um jeito de sair desse pátio.
porta parece promissora. Rendo-me. Faça o que quiser. Não queria enfrentar aqueles seus amigos. Eles me atacaram. Se pela morte eu puder espiar nossa intrusão. Eu não vou matar você, tá? Só quero entender o que tá acontecendo. Onde conseguiu esse foco? Sou nascida no povo eleito, os Quen. Os ancestrais deixaram o poder do foco. Só pra nós é o olho que revela o legado. Um legado, é? O legado. A verdade é nos lugares perdidos e no escuro. Em meio às cinzas antigas e aos ossos do passado que ela fica esperando. Como vidente, é meu dever procurar por ela. Pelo bem do meu povo. Você procura por dados. Talvez a gente possa te ajudar. Qual seu nome? Alva. Segunda vidente da expedição ao leste. Sou Eloy. Por que não recomeçamos? Nunca ouvi falar nos Quen. Nossa terra fica além do grande oceano. Nunca estivemos aqui antes. Por que vir agora? Nossa terra tem sido arrastada pela brutalidade do clima. Tempestades cruéis, depois secas terríveis, as plantações morrem, nosso povo tem fome. Quando procuramos respostas, o legado revelou que se tivéssemos coragem de cruzar o oceano até terra firme, poderíamos ter o conhecimento para salvar o povo. Mas o conhecimento tem escapado de nós. Então vocês chamam esse lugar de terra firme do legado? Não. Terra firme é onde a gente aportou. A oeste, nas sombras da submersa, junto da ponte quebrada. Quer dizer, São Francisco? Sim. Você conhece bem o legado. Era um lugar de grande importância para os ancestrais. A esperança era descobrir segredos aqui, mas as portas simplesmente não abrem. Ainda assim, os dados que nós descobrimos nos trouxeram aqui. Pode ser a nossa última chance. De achar algo que possa salvar seus campos e seu povo? Sim. Se os ancestrais forem generosos conosco outra vez. Então os ancestrais deixaram o foco para sua tribo? Sim. E 13 videntes já possuíram este desde que foi descoberto nas ruínas na terra de onde viemos. Tenho seus honrados nomes gravados na memória. Então vocês têm um. Mas nenhum daqueles soldados tinha. Cada um aqui tem seu papel. O propósito dos videntes é procurar o legado, interpretar a sabedoria dos ancestrais pelo bem de todos e mantê-la segura. Ninguém, além dos videntes, sabe usar um foco. Nem mesmo a família imperial, muito menos soldados. Então, quantos videntes existem? Em terra firme, só um pequeno grupo. Em casa, um pouco mais. Eu suponho. Só os eméritos sabem, mas eu não tô no nível deles. Então vocês chamam os dados dos antigos de legado? Sim. O que não foi perdido ou proibido. O que isso quer dizer? Tudo que somos capazes de ler e o que nos é permitido. Ok. Não sei se entendi. Mas tá bom. Como usam esses dados? Os maiores segredos são aqueles que melhoram as vidas de muitos. Cuidar das plantações, conter as inundações ou até mesmo cruzar o oceano. Tecnologia. É o que eu busco aqui. Tecnologia que ajude o povo de minha terra. Aqueles soldados abriram fogo contra mim sem aviso. Por quê? É o dever dos Quen procurar o legado e defendê-los dos ignorantes e invejosos. Não que você seja ignorante. Mas na nossa terra, outras tribos desejam nosso mal e disseram que o mesmo acontece aqui. Aprendem isso do legado? O legado é verdade.
Mas houve vezes em que o interpretamos mal. Espero que o tempo e a sabedoria dos ancestrais nos guiem até o caminho certo. Também espero. Procuro um lugar nesse complexo chamado Estação de Teste Zera. Já achou dados que fazem menção a ele? Não. Só encontrei algo que parece ser um mapa, mas estava ilegível. Perdido. Bom, talvez eu consiga entender. Ali. Quantos arquivos aqui? Examinei todos eles. Veja na seção GH Facility. Como eu disse, tá perdido. Você não vê o mapa? Tudo bem. Seu foco é um modelo anterior. Seu sistema operacional não lê arquivos criados após a década de 2050. Mas posso compartilhar, tá bom? Como assim? Você viu que foi perdido e proibido. Não é perdido, nem proibido. É outro formato. Ali. É pra lá que preciso ir. Mas não é possível ir lá. Estamos aqui há uma semana tentando ir mais longe no complexo. Destroços bloquearam o caminho. E quanto a esse túnel? Parece abrir por esse lado. Não. Pensei que isso fosse algum tipo de controle de acesso, mas eu não consegui ler dados suficientes para operar. Vamos tentar com meu foco, ok? Penso que esses consoles devem ser operados juntos, mas eu não sei ao certo. Ok. Lá vamos nós. Logo atrás de você. Os ancestrais mostraram o caminho. Então vem, vamos lá. Quer que eu vá com você? Tivemos que abrir aquele túnel juntas, não foi? Isso é um labirinto. De acordo com o mapa, deve ter outra saída mais à frente. Não se afasta de mim. Vai na frente. Não acredito que você não tem vida. Seria pavoroso passar mais tempo aqui com aqueles soldados. O modo como matavam os bárbaros que se aproximavam era como se gostassem de matar. A maior parte do meu povo não é assim, garanto. Se você diz. Fosfolito. Melhor se afastar. Sim, eu vou ficar bem. Tem que ter um jeito de sair daqui. Que coisa é aquela na parede?
sem saída. Melhor tentarmos outro trajeto. Ainda não tentamos ali, no túnel menor. Segundo o mapa, a saída deve ser por aqui. Tomamos a direção errada. Ai, não vai ser nada mal voltar à superfície. Tô me sentindo numa catacumba. No topo da escada. Já vi. Só faltava essa. Eles vêm e vão do complexo várias vezes por dia. Só os ancestrais sabem o motivo. Os ancestrais estão mortos, Alva. É claro. Como seriam nossos ancestrais? Surgiram assuntos mais urgentes. Vem comigo. Máquinas. É enfrentá-las ou passarmos escondidas. Você decide. Precisaria de muito ácido para destruí-la.
Um duto. Acho que consigo abrir. Tô logo atrás de você. Talvez dê pra entrar por aquela porta no chão. É igual a outra que usamos na primeira estação. Há consoles aqui em cima também. Mas não temos como alcançá-los. Fica aqui. Vou tentar dar um jeito. Preciso achar um jeito de chegar até os consoles. Essa precisa de uma chave de dados. O que são essas coisas nas paredes? Eloy, poderia me avisar na próxima vez que decidir explodir uma parede? Vou tentar. Esses trilhos no chão entram pelas paredes. Acho que não dá pra saltar até lá. Vou ter que achar outro caminho. Trancada. Tem um lugar de armazenamento dentro da parede? Acho que dá pra mover isso aqui. O que são essas coisas? Prontinho. Tem um espaço ali nos fundos. Suprimentos. Mas nenhuma chave. Isso deve ajudar.
Se conseguir pular em cima disso, posso te levar até os consoles. Exato. Peraí, e se eu... Pronto, consegui. Espera aí. Perfeito. Acho que por aqui... eu consigo. Cheguei no console. Espera. Há dados aqui. Muitos. Mas estão bloqueados. Algo está restringindo. Se eu não conseguir acessá-los, minha missão aqui está condenada. Alva, vou ajudar. Se eu puder, ok? Mas primeiro temos que sair daqui. Precisamos abrir a porta. Tá. Abrindo a unidade de armazenamento. Deve ter alguma célula de energia armazenada. Se você achar um gerador... Beleza, é pra já. Preciso mover isso. Encontrei a bateria. Acho que o gerador não está nessa sala. Deve estar em outro lugar. Deu certo. Já tá tudo funcionando. Vamos lá. A caminho. Ok. Precisamos operar os dois consoles simultaneamente para abrir a porta. Vou até o outro console. Você fica aqui. Preciso chegar até o outro console. Quando você quiser. Ok, tá pronta? No 2. 1, 2. Iniciando o teste de vulnerabilidades 12C15. É a coroa da rotina. Certo. É pra lá que precisamos ir. Campo magnético ativado. Iniciando o processo de conversão de biomas. O quê? Não. Como eu desligo isso? Limite excedido. Impossível abordar o teste.
O que é isso? É como o mundo acabou. Teste concluído. Integridade estrutural da coroa galantina intacta. O que acabamos de ver? Alva. Te vejo lá embaixo. Vou te enviar um arquivo, tá? Registro Elmo. Tá legal. Eu acho que é terça... Dia 2. Tô nem aí. Vou deixar esse registro pro fim do mundo. Tá cheinho de ironias. Desenvolvemos conversão de biomassa aqui. Comida infinita para máquinas infinitas. E agora estamos correndo contra o tempo para achar algo que provoque indigestão. Sim, funciona. Máquinas de guerra não conseguem comer as coroas. Mas é possível fazer isso ainda? Nossa, tomara que sim. Eu não entendo. Seus ancestrais foram dizimados. O legado não te contou? A época das cinzas. Mas boa parte dos dados está perdida ou proibida. Bom, eles fizeram as máquinas consumirem toda a vida. Agora sabe como. É um milagre algo ter sobrevivido. Eu não quero saber disso. Não foi o que eu vim procurar. Preciso da sabedoria dos ancestrais para salvar o meu povo. Não do conhecimento proibido dos pecados deles. Se eu não tiver algo que sirva, algo para abrir as portas... Os eméritos punirão a mim. Pior ainda, pessoas morrerão. Você compreende? Minha família. Minha irmã. Ela tinha 14 quando eu parti e eu vi os ossos dela sob a pele. Não há o que comer. Alva. Alva. Eu entendo. Eu juro. É difícil explicar, mas você e eu lutamos pela mesma coisa. Se eu conseguir, vocês não vão precisar de dados. As coisas vão melhorar. Sou até capaz de confiar, mas o meu povo não. Tenho que apresentar algo bom. Ok. Se a gente chegar à Estação Era e matar aquelas pragas, vai ser fácil acessar o núcleo de dados. O que eu procuro tá lá. E se eu conseguir pegar, eu vou desbloquear o acesso a todos os dados desse lugar. E você vai ter algo pra levar pra casa. É mentira dizer que eu entendo. Mas cada segredo se revela de um modo. Uma vidente deve perseverar. Vá. Eu seguirei. Vamos seguir adiante. A estação de testes Era não deve estar longe. Ai, um labirinto. Anda que passa. Anda que passa. Deviam servir para impedir a destruição que causou a época das cinzas? Parece que sim. Mas acho que é algo deu errado. Esse campo parece que se estende até a superfície. Acho que estamos embaixo dos campos de testes.
Talvez conecte o transporte à torre. Melhor não demorarmos aqui. Bom, eu queria saber... Você é daqui dos arredores? Não. Passei quase a vida toda bem longe daqui no oeste. Nós duas fizemos uma longa jornada, então. É aqui. Tá. Vamos dar um jeito de entrar nos campos de testes. Estação de teste 0. Tomara que tenha as respostas que queremos. Tá tão quieto. É uma daquelas máquinas. Ela fica invisível? Temos que eliminar essa máquina para entrar na estação de testes. Tudo bem? Ele tá carregando uma flor meta. Bom, obrigada. Agora deve dar pra entrar na estação de teste 0. Esse lugar deve ter dados úteis pra gente sobre a coroa adamantina. Eu sei que o seu foco verá o que o meu não pode. Interessante. Achou alguma coisa? A 4ª estação de testes. Salgueiro. Parece que tá submersa. Preciso ter... Pode valer a pena dar uma olhada. Eu ando com os ancestrais. Encontraremos o que buscamos. Esse console ainda funciona.
Outro registro. Acabou tudo mesmo. As coroas funcionam. E o Cavell conseguiu achar um jeito de destruí-las. Baixar uma chave codificada na estrutura de instalação ativa uma enzima que faz as coroas se autoconsumirem de dentro pra fora. Mas é tarde demais. As mais novas projeções do Comando de Robôs dos Estados Unidos indicam que o enxame se reproduz 375% mais rápido do que podemos agir. Nem chega perto. Eu acho que merecemos. Eu mereço. Por tudo que fiz aqui. Esse é meu último registro. Antes da evacuação. Então os esforços foram em vão. Ficaram sem tempo. Pelo menos conseguimos o módulo que eles criaram. Ele deve destruir as eras produzidas pelas flores metálicas. Preciso de uma bancada para instalar o módulo na minha lança. Há uma no acampamento. O mapa mostrou um caminho pra lá, depois da próxima sala. Deve ser a 4ª estação de testes que vimos no mapa. Deve ter sido inundada há um bom tempo. Por aqui. Vamos ter que escalar. Eu tô logo atrás. Dá pra gente descer por essa corda. Certo. Fácil. É melhor nos apressarmos. E agora? Agora vamos pro núcleo de dados. Como eu dizia... Ainda não acredito que abateu aquele soldado sozinho. É melhor nos apressarmos. Depois que encontramos os bárbaros, nosso tenente chamou reforços. Não demoram a chegar aqui. Certo.
que esse novo módulo funcione. A porta está fechando. Vamos ver se o software funciona. Rogério, estão caindo. Liberamos a porta. Banco de dados intacto. Hora de levar a Deméter pra casa. Deméter? Hora de ir pra casa. Pra Gaia. A semente da vida. Sim. Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Restaurando função subordinada de Deméter para código original. O que você fez? Eu nunca vi meu foco falhar desse jeito. Esses dados são de um tipo especial. Você não consegue ler. Mas era a proteção do núcleo de dados. E agora vai poder acessar o servidor central. Todo ele. E vai ter algo pra levar pra casa. Você tem razão. Centenas de arquivos. Quase tudo relacionado à agricultura. Vai levar anos pra examinar tudo. Mas não temos tanto tempo assim. O que você disse antes que... Alva! Parem de atirar! Pela palavra dos ancestrais, parem agora! Olhem! Vejam em quem atiraram! Essa Bárbara matou nossos soldados! Só os que atiraram sem pensar. Ela não é Bárbara. Ela me deu os dados que queremos. Venham! Olhem pra ela! Não enxergam? Elizabeth Sobeck está diante de nós. A ancestral voltou. Vidente, temos que levar a ancestral embora. Nós que seguimos as palavras deles, comandante. Não pense que é o contrário. Eu peço 1000 desculpas, doutora Sobeck. Nosso povo é forte na fé, mas há aqueles que não conhecem tão bem o legado quanto deveriam conhecer. Vocês ouviram a vidente. Nós encontramos os dados. Vocês dois, comigo. E o restante, esperem por nós na praia para o retorno à terra firme. Não posso falar muito. Eles terão muitas perguntas. Eu também. Seu povo sabe muito sobre o passado. E sobre a Sobeck, eu acho, mas... Por favor, preciso saber. Aquilo que me disse que temos um objetivo em comum. Quanto tempo levará? Não sei bem. Alguns meses? Então você é a melhor esperança que resta. Não deixe nada atrapalhar. Você abriu meus olhos para muitas coisas e por isso sou muito grata. Mas você tem que ir. Vou ver você de novo? Voltaremos à terra firme do legado. E pode ser perigoso para você por lá. Me diz como chego lá, em todo caso. Erguemos terra firme na beira nordeste da submersa. As correntes ao redor do arquipélago são fortes. E o único trajeto é pelo sul, que está vigiado. Só vá até lá se não tiver opção. Vidente, por que demora? Por favor, vá. Se você ficar mais tempo aqui, talvez tentem levar você com a gente, o que não será bom pra ninguém. A Alva tem razão. Além do mais, preciso levar a Deméter de volta pra... Mas antes de fazer o caminho de volta, posso visitar aquele caldeirão ao norte daqui. E agora posso usar o corta-galho nas outras flores metálicas que eu tinha visto.
dia inteiro. Vou entregar logo isso aqui a Gaia. É impressão minha ou os antigos eram... É sempre bom rever você, Eloy. Vejo que você recuperou a Demeter. Eloy. Com a aquisição de Éter, Poseidon e Demeter, minha densidade de processamento heurístico se expandiu muito. Agora devo ser capaz de absorver o Hefesto. E, felizmente, fizemos progresso no nosso plano para capturá-lo. Com o encorajamento do Val, a Beta analisou todas as informações disponíveis sobre o Hefesto. Ele se expandiu sem controle. É grande demais para a transmissão, e o kernel que você usa não poderia contê-lo. Sendo assim, ele tem que ser contido num local com uma conexão física direta a mim. Um lugar com 2 núcleos de dados. 2 núcleos? Onde poderia existir um lugar assim, Gemini? Um caldeirão abandonado, no deserto a oeste daqui. A atividade sísmica prejudicou a construção original. Por causa disso, fizeram 2 núcleos de dados. Já estive lá. Os Tenekth marcaram a entrada como um tipo de local ritualístico. Vamos ter que transportar você até lá. Eu desenvolvi um projeto para um transporte adequado, ainda que imperfeito. Precisa de 2 pessoas para ser levado até o Gemini. Eu ajudo. Quando eu estiver instalada num núcleo, convocarei o Hefesto para o outro e o prenderei. Então iniciarei a integração. Contudo, para construir o transporte, eu irei precisar de bastante ajuda. Dá pra construir? Eu acho que sim, mas não vai funcionar. Os Inites vão achar você. Minerva não vai conseguir ocultar sua posição. Exatamente. Absorver o Hefesto criará um pico de energia significativo, facilmente detectável por qualquer um capaz de notar. Mas e se houvesse vários picos de energia? Para despistar os Inites? Se o Erend, a Zoe e o Kotalo fossem aos outros caldeirões e criassem vários picos, será que ocultariam o pico no Gemini? Analisando. Essa tática pode ser eficaz. Com a ajuda da Beta, seremos capazes de construir um conjunto de geradores de pulso. Eu já disse, isso não vai dar certo. Eu fiz um teste. Hefesto tirou a autorização alfa do módulo de acesso dele. Não vai conseguir capturá-lo. Então precisamos de uma autorização maior. Mas não existe! A autorização Ômega de Ted Faro, que ele usou quando apagou os dados do Apollo e matou os alfas. Para obtê-la, você teria que achar Tebas, o abrigo onde ele se escondeu quando o planeta morreu. E ninguém sabe onde fica, nem mesmo os Inites. Só sabiam que ficava em alguma parte de São Francisco. Talvez só precise disso. Alva, uma vidente Quen, disse que o povo dela tinha uma base em terra firme. Estavam procurando dados em São Francisco nessa base. Talvez ela possa ajudar. Então acho que meu destino é o oeste. Enquanto isso, consegue criar o transporte e os geradores de pulso? Vou tentar.
Eu vou arrumar o que ela precisar. Alva disse que os Quen têm uma balsa no litoral que usam para ir até as ruínas de São Francisco. Espero que chegando lá, não me recebam de forma hostil. Eloy, consegui destrancar um cômodo adicional perto dos servidores. Entendido. Os antigos usavam hologramas para tudo. Era assim que podiam vivenciar muitas coisas. Mas hologramas... Bom, pessoal, depois dessa missão principal, aqui tem um monte de diálogo, eu vou... mais o que era real. Aliás, não, isso aqui eu tenho que botar no vídeo, porque pode fazer parte da história, esses diálogos aqui. Mas, depois da missão principal que a gente fez aqui, a gente vai ficando por aqui. Eu vou ver se faço algumas coisas secundárias aqui. E a gente volta no próximo vídeo. Para quem ficou até aqui, valeu e fui.